anos e já sou pai de 2 filhos. Mas deixem-me contar minha história do começo. 2 anos atrás eu comecei a namorar uma menina maravilhosa chamada Catherine. Ela é a melhor garota do planeta inteiro. E sabe, nós quase chegamos a nos casar, mas naquele dia eu agi feito um moleque. Claro, você pode me julgar, mas talvez, se já tiver tido um relacionamento de longo prazo, possa até me entender. Mesmo tendo uma companheira tão maravilhosa quanto a Catherine, você pode, com o tempo, se acostumar com a presença dela e os sentimentos podem esfriar. Depois de um ano juntos, mesmo com tudo caminhando suavemente, eu senti que estava faltando alguma coisa. E essa coisa era a amiga dela, a Elsa. Sim, eu sou um vacilão. Nem precisa se conter nos comentários, eu mereço cada palavra de ódio. Eu conheci a amiga da Cat no meu aniversário de 17 anos. Foi uma festa comum, com muitos amigos, e a Elsa estava entre eles. Ao longo da noite, ela falou que a Cat tinha sorte em me namorar e que ela queria um cara assim pra ela também. Claro, ninguém levou aquilo a sério. Porém, tarde da noite, quando todos estavam dormindo, eu já tinha ido pra casa. Ela me acordou e pediu que eu a seguisse. Eu estava meio sonolento e não entendi direito o que ela queria de mim. Na hora, pensei que talvez ela quisesse me mostrar alguém que estivesse causando algum problema na festa ou algo do tipo. Mas quando finalmente ficamos a sós, ela... Atenção! Me beijou! Ela beijou o namorado da sua melhor amiga assim que o conheceu. Claro, eu a afastei e exigi uma explicação. Mas a única coisa que ela tinha a dizer era que desde que me viu não conseguia se controlar. Que amiga da onça, não? Mas, olha, eu também não presto. Pois naquela época, eu e a Catherine já estávamos juntos há quase um ano, então eu já estava oprimido por aquele tédio que eu mencionei antes. Bem, isso e o fato de que a Elsa era muito atraente. Eu fiquei empolgado, então quis ficar. Ou seja, quando eu deveria ter me afastado da Elsa, eu fiz o contrário e cedi à tentação. Nós ficamos lá, nos beijando até o dia amanhecer. Mas ninguém nos viu e, depois de um tempo, nós combinamos de namorar escondido. Na minha cabeça, a Cat ainda era a melhor garota do mundo para mim. E a Elsa só estava lá para apimentar as coisas um pouco. Por estar me encontrando com a Elsa, eu acabei ficando mais carinhoso com a Cat e ainda sentia um interesse verdadeiro por ela. Então as coisas ficaram assim por mais um ano. A Elsa e eu nos encontrávamos muito raramente e éramos muito cautelosos. Não sabia onde essa situação iria parar ou quanto tempo duraria, mas um dia a Cat disse que estava grávida. Grávida! Você não tem ideia do que um cara de 17 anos sente quando ouve uma coisa dessas. Eu não tinha dinheiro, morava com meus pais e, sabe, ainda tinha esse lance com a Elsa. Claro, eu tentei consolar a Cat e disse que tudo ficaria bem, mas, por dentro, eu estava super assustado e não tinha ideia do que fazer. O único pensamento bom que surgiu na minha cabeça foi: eu preciso terminar com a Elsa urgentemente. E eu estava mesmo disposto a fazer isso, mas havia outra surpresa me esperando. Quando no dia seguinte me encontrei com a Elsa para dizer a ela que precisávamos terminar, ela também disse que estava esperando um filho meu. Acho que as emoções que eu senti naquele instante jamais foram sentidas antes. Eu fiquei sem ar, suando sem parar, tudo ao mesmo tempo. Eu não me lembro do que disse para Elsa. Acho que eu devo ter tentado consolar ela também, mas fui embora logo depois. No caminho para casa, minha visão ficou embaçada. Minha cabeça estava explodindo com essas notícias repentinas. Eu estava pensando em como contaria aquela loucura para os meus pais, para a Cat, para a Elsa e para os pais delas. E quanto mais eu pensava, mais eu me afundava no desespero. Eu senti tanto medo que a única solução que surgiu na minha mente foi fugir. Você pensou que eu não chegaria a um nível tão baixo, né? Mas cheguei. Cego de medo, eu resolvi fugir de todo mundo. Sumir do mapa para salvar a minha própria pele. Eu fui para casa e esperei a noite chegar. Joguei algumas coisas na mochila, roubei um dinheiro dos meus pais. Viu só, eu disse que eu era capaz de baixar o nível. Peguei o carro do meu pai e fui para o mais longe que podia daquele lugar. Espero que você esteja entendendo a seriedade desses acontecimentos. Imagine só o que eu senti. Ah, me esqueci de mencionar. Isso tudo aconteceu no meu aniversário de 18 anos. Embora eu tivesse dirigido a noite toda e passado por mais de uma cidade, eu não conseguia fugir dos meus pensamentos. Eu comecei a analisar a situação, pensando se estava fazendo a coisa certa e se deveria voltar. Mas isso não importava, pois a minha volta já estava sendo pensada para mim. Na manhã seguinte, meu pai deu falta de mim e do carro e chamou a polícia, achando que ele tinha sido roubado. E, ao contrário da minha mente, a nossa polícia trabalhava bem. Eu fui pego em uma das rodovias interestaduais e mandado para casa imediatamente. Eu não tive problemas com a polícia, pois estava sóbrio e estava com a carteira de motorista, mas eu sabia que tinha coisa pior me esperando em casa. Uma conversa séria com meus pais.
Eu passei um bom tempo pensando se deveria ou não contar a verdade para eles. Mas quando meus velhos começaram a perguntar o que havia acontecido, eu desabei. E, naturalmente, eles ficaram assustados. Eu nunca vi meus pais tão decepcionados. Eu sou mesmo canalha. E alguns minutos depois, quando eles finalmente conseguiram falar de novo, começaram a gritar comigo, dizendo que, já que eu era capaz de fazer algo tão estúpido, poderia me responsabilizar por isso. Eles me disseram para esquecer a faculdade e começar a procurar um emprego para sustentar minhas duas famílias. E o mais importante, eu tinha que contar toda a verdade para as minhas duas namoradas. Eu ainda estava muito assustado, mas aquela conversa com meus pais organizou meus pensamentos. Se antes eu só pensava em fugir da responsabilidade, depois de falar com eles, eu me senti preparado para aceitar as consequências dos meus atos. Ah, Cat, minha querida Cat. Durante a minha breve ausência, ela tinha me ligado umas 128 vezes, e a Elsa tinha ligado umas 2 vezes. Resumindo, eu chamei a Elsa e a Cat para virem à minha casa e abri o jogo com elas. Fiquei surpreso com a reação da Elsa. Era como se ela já estivesse preparada para isso. Acho que ela já sabia que teria que passar por isso quando começou a namorar comigo. Mas a Catherine, descobrir que sua melhor amiga está grávida do seu namorado, foi demais para ela. No começo ela ficou histérica, mas quando se deu conta da minha traição, olhou para mim como se eu estivesse morto. Aquilo me deixou arrasado. Eu disse que cuidaria delas, mas a Catherine não estava nem aí. Ela simplesmente se levantou e foi embora, chorando. Depois disso, claro, eu tentei falar com ela várias vezes. Liguei, fui à casa dela, mas os pais dela, depois que ficaram sabendo de tudo, proibiram a gente de se falar. Toda vez que eu me aproximava da casa deles, eles viravam feras e não me deixavam nem chegar perto. Enfim, eu fiquei torcendo para que um dia eles mudassem de ideia e me deixassem ajudar a Catherine e o nosso filho. E quanto a Elsa, bem, ela ficou comigo. As coisas se acalmaram e viraram rotina. Eu comecei a trabalhar como garçom em uma cafeteria e fui promovido a gerente 3 meses depois. Quase todo o meu salário era para pagar pensão. Metade para a Catherine, metade para a Elsa. Na verdade, tudo foi menos estressante do que no começo. Eu trabalhava durante o dia e saía com a Elsa à noite. Tipo, tudo se acalmou. Mas veja só, o tempo passava e a barriga da Elsa não crescia. Nos primeiros meses, eu sabia que não haveria nenhuma mudança tão dramática. Mas quando nada aconteceu durante 4 meses, comecei a estranhar. Eu disse que ela deveria procurar um médico para checar se estava tudo bem com o bebê. Mas ela não quis. E claro, eu insisti. Sabendo que o teste revelaria a verdade, ela resolveu confessar. Ela nunca esteve grávida. Ela só ficou com medo de me perder quando eu disse que queria terminar. Então mentiu. Como ela era capaz de mentir sobre uma coisa dessas? Eu fiquei furioso. Eu poderia ter xingado e gritado, mas não quis mais papo com ela quando descobri a verdade. Eu disse para ela nunca mais se aproximar de mim ou da Catherine e fui embora. Olhando pelo lado bom, quando comecei a pensar sobre isso, um peso enorme saiu dos meus ombros. Aquilo me ajudou a perceber que eu realmente amava a Catherine e que a queria de volta mais do que tudo. Todo dia após o trabalho eu passava pela sua casa, mas os pais dela não me deixavam vê-la. Às vezes eu a via pela janela, mas a única coisa que ela fazia nessas horas era olhar com indiferença para mim. Foi assim por vários meses. Mas um dia uma coisa aconteceu. Quando ela estava no 6º ou 7º mês de gravidez, eu estava casualmente ou assustadoramente, dependendo da sua perspectiva, parado perto da casa da Catherine, olhando para a janela dela, quando vi uma ambulância chegar. A Catherine foi carregada até o carro e levada para o hospital. É claro que eu entrei em pânico. Graças a Deus eu estava de carro, então segui a ambulância. Cheguei ao hospital antes mesmo dos pais dela, mas as enfermeiras não me deixaram ver a Catherine. Quando os pais dela chegaram, eles seriam minha única fonte de notícias. Eu quase chorei, pedi perdão por tudo o que tinha feito e implorei a eles para me darem notícias dela. Mas eles estavam tão chocados quanto eu e não sabiam nada ainda. A Catherine estava sendo levada para a sala de exames. As poucas horas que ela passou naquele ambulatório pareceram uma eternidade para mim. Ainda bem que quando o médico chegou para dar os resultados, eu estava perto dos pais dela e consegui ouvir tudo. Estava tudo bem e você jamais imaginaria por que ela tinha passado mal. Parece que o corpo dela estava se acostumando com o fato de que ela estava grávida de gêmeos. Dá para acreditar? Depois de tudo, eu ainda vou ser pai 2 vezes. Mas desta vez, eu estava explodindo de felicidade. Agora estou tentando ganhar o perdão da Catherine. Ela ainda não conseguiu fazer isso, e eu até compreendo. Mesmo assim, eu tenho esperanças de que um dia ela vai me perdoar, e aí seremos uma família feliz. Ufa, essa é minha história. Claro, você pode me xingar nos comentários. É justo.
Mas eu ficaria mais agradecido se você pudesse me dizer de que forma eu poderia conquistar o amor da Catherine de novo. Obrigado por assistir. Tchau.